É isso aí, estamos de volta com o Plantão da Tarde desta terça-feira e claro, para você que está sempre ligado, está sempre acompanhando o Plantão, você já sabe, vai participando sempre conosco no 99927-3591, também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E às terças e quintas-feiras, como sempre, é dia de debate, hein? É dia para você sempre ficar informado e com visões diferentes criar a sua opinião. Roda a vinheta. Muito bem, em âmbito municipal, estadual e até nacional, sempre duas opiniões levantadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua. Em pauta, nós vamos abordar sobre as contratações para as eleições, a rotina diária desses colaboradores durante o período eleitoral. Também vamos debater sobre as promessas de emprego, principalmente aos militantes, que trabalham assiduamente na promoção, seja do candidato ao executivo ou legislativo. E já no estúdio, o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, Camilo Oliveira. Muito obrigado pela presença mais uma vez, professor Camilo. E também o cientista social, professor de Sociologia, especialista em Filosofia Contemporânea e ex-secretário de Cultura, Hudson Luiz Vilas Boas. Obrigado, Hudson, pela presença mais uma vez. A gente começa o programa de hoje com a introdução ao tema com o professor Camilo. Boa tarde, Camilo. Boa tarde, Galo, professor Hudson, boa tarde a todos que nos acompanham, é sempre um prazer estar aqui. E hoje para falar um pouquinho sobre essa questão dos gastos, das contratações realizadas pelas campanhas. Sem sombra de dúvidas, nós temos uma eleição atípica e já falamos isso em alguns programas passados, A dificuldade causada pelo coronavírus, ela vai além da impossibilidade do candidato estar mais próximo do eleitor. Ela também está relacionada à dificuldade de arrecadação por parte do candidato. Primeiro, é importante lembrar que a legislação eleitoral já há algum tempo impossibilitou que pessoas jurídicas, ou seja, empresas, comércios, CNPJs, doem dinheiro aos candidatos, de modo que somente as pessoas físicas, limitadas até 10% do valor que tem de renda declarado, podem fazer doações aos candidatos. Então isso, de certa forma, já impossibilitou grandes contratações. Não bastasse isso, a legislação eleitoral também criou um teto máximo de despesa para cada cargo. Então, aqueles que concorrem ao cargo de vereador, aqui em Poços, podem gastar aproximadamente R$40 mil, enquanto aqueles que disputam a campanha majoritária, 655 mil e uns quebradinhos. Ou seja, existe um teto de gastos justamente para se evitar distorções, que determinado candidato ele possa se sobressair, mas não através das suas propostas, e sim utilizando de recursos ilimitados, de doações ilimitadas. Isso é importante para gerar equilíbrio às eleições. Esse cenário, contudo, gerou uma diminuição das contratações, das despesas. Então não se contratam mais tantos cabos eleitorais como antigamente, a impossibilidade de comícios impede a contratação desse tipo de estrutura, o número de santinhos, nós temos observado também, ficou bem reduzido. Então, o momento da campanha eleitoral, que era uma oportunidade econômica para muitas empresas e muitos cabos eleitorais, acabou que por toda essa questão envolvendo a legislação eleitoral, ela foi reduzida. E, na minha visão, reduzida de forma acertada para que haja um maior equilíbrio entre os candidatos. Bacana. Agora a introdução do professor Hudson. Boa tarde, Hudson. Desculpa, perdão. Boa tarde, Galo, boa tarde, doutor Camilo, boa tarde aos telespectadores da TV Plan. E, realmente, como bem disse aqui o doutor Camilo, até pensar aqui uma parte da fala dele, que ele explanou tão bem aqui sobre essa questão dos recursos de campanha, mas esses recursos de campanha também eles sempre foram importantes para movimentar a economia. Aquilo que é gasto com publicidade, com propaganda, com material impresso, com a contratação de diversos cabos eleitorais, contratação de pesquisas. Então, olha só como que uma eleição, e no Brasil nós temos eleições já definidas pela Constituição a cada 2 anos, porque são, nesse ano, é o caso das eleições municipais, daqui 2 anos teremos eleições estaduais e federais,
e assim por diante. Então, quer dizer, as eleições, ela também tem esse aspecto que muitas vezes é pouco discutido, pouco debatido, mas que acaba injetando também recursos ali na economia. Aí é lógico, né, que aquele telespectador mais atento também vai perguntar, horas, mas são recursos muitas vezes nossos, que saem do erário público. Sim, são recursos nossos que saem do erário público, mas que não deixam ali de estar movimentando a economia. Nem todo recurso também sai do erário público, né, porque nós, enquanto pessoas físicas, não podemos, como também disse bem o professor, o Dr. Camilo aqui, nós não podemos. Nós, como pessoas físicas, com o CPF, nós podemos doar, né, para a campanha, lógico que tendo ali um limite também de doação pessoal. O que não pode mais são as empresas doarem, tá certo? Mas também, mesmo sendo o grosso, né, hoje em dia, ou a maior parte dos recursos sendo recursos públicos, a gente também aí tem que analisar numa outra situação, né? A democracia, ela custa dinheiro. Tá certo? É muito simples, nós vamos acabar com as eleições, aí não vai ter mais democracia, nós vamos viver numa ditadura, ou então nós vamos manter as eleições e vamos escancarar as portas para o capital privado. Aí também não vai ser exatamente uma democracia de fato. Por quê? Porque aí nós estaremos todos sujeitos à interferência gigantesca do poder econômico de grandes empresas. Então, o caminho pode não ser o ideal, mas o melhor caminho encontrado até agora é sim manter um financiamento que é basicamente, né, ou na sua maior proporção, público para as campanhas eleitorais e lembrando também o efeito que isso traz para a economia local. Bom, de acordo com o artigo 1º da Resolução Tribunal Superior Eleitoral número 23.530 de 2017, as aquisições e os serviços a serem prestados referentes ao pleito eleitoral serão conduzidos nas formas centralizada, descentralizada e mista. Todas as contratações para as eleições devem constar nas prestações de contas dos partidos ou coligações. A rotina desses colaboradores, mesmo que curta, né, são intensas, né? Eles atuam de várias maneiras para ajudar na prospecção de votos nos semáforos, ruas e avenidas de postos também, viu? Ou seja, as eleições, ela fomentam bastante o mercado de trabalho econômico, como foi dito também pelo professor Hudson, mas tudo a gente tem que observar, né, professor Camilo, iniciando de vez o nosso debate, até mesmo o equilíbrio. Eu acho que nesse aspecto nós temos que ter equilíbrio também, muito embora temos estes tetos de gastos, né, que são estipulados, mas tudo isso também o próprio eleitor tem que observar, aproveitar tudo aquilo que está sendo investido, que existe uma transparência nessa prestação de contas. Exatamente, Galo. Assim como eu falei na introdução, a intenção da legislação eleitoral em impossibilitar gastos excessivos, impossibilitar distorções entre os diversos candidatos e agora, mais recentemente, trazer a possibilidade do fundo eleitoral é justamente, né, para que o equilíbrio das eleições seja mantido. Que o poder econômico não seja aquele que vai conduzir e indicar o vitorioso na eleição, mas sim o debate de ideias, as propostas, aquilo que realmente é importante para a população. É claro, né, que existe, além de todo esse aparato de impossibilidades, né, de teto de gastos, né, existe por outro lado também o meio, né, a necessidade da prestação de contas dos candidatos, justamente para se evitar que recursos proibidos, ou seja, recursos eventualmente doados por pessoas jurídicas, elas acabam entrando no caixa do candidato. Então a legislação traz, né, a necessidade da prestação de contas. Essa prestação de contas ela é pública, ela tem etapas, né, até a data final das eleições e ela é pública. Então se nós formos acompanhar lá no site DivulgaCand, que é uma plataforma do Tribunal Superior Eleitoral, lá nós temos todas as informações do candidato, as suas certidões, o seu plano de governo e também a sua prestação de contas. Nesse momento ainda parcial, porque ainda há um período de transcurso da campanha eleitoral. Então qualquer eleitor está possibilitado de verificar quem são os doadores de campanha, se as doações estão sendo da forma correta.
E, por outro lado, né, os empresários, os cabos eleitorais, têm a possibilidade de participar, como eu disse anteriormente, de forma reduzida em relação a outras eleições, mas de participar com a sua força de trabalho, com o seu produto, o que também é importante porque gera recursos, ainda mais nesse momento de pandemia, em que a atividade comercial como um todo, ela está muito prejudicada, né? Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas fecharam seus comércios, muitas pessoas estão totalmente dependentes das transferências, né, do Bolsa Família, da ajuda emergencial, então também contribui nesse sentido. Professor Hudson, falando um pouquinho sobre essa questão citada pelo professor Camilo, nós temos, né, uma gama de opções que são autorizadas, né? A questão de santinhos, né, material impresso de uma forma geral, materiais de divulgação como faixas em casa, bandeiras, enfim. Mas tudo a gente observa, voltando no fator equilíbrio, né, a poluição de alguns aspectos. Primeiro, poluição do meio ambiente no aspecto de santinhos que nós já estamos observando aí por alguns pontos, e poluição visual também que a gente observa em alguns pontos com muita publicidade, e até poluição sonora, né, que ainda acho que não começou efetivamente em nossa Poços, mas até a questão dos carros de som e tudo mais. A gente tem que analisar isso tudo dentro dos gastos de campanha, né? Afinal é um valor que foi investido por um candidato A, B ou C. Não, sem dúvida, né? Nós precisamos sempre estar atentos a esses gastos de campanha, inclusive, né, sempre estar atentos também quando a gente fala na questão do equilíbrio daqueles candidatos que porventura venham a ter uma campanha, eu não diria desproporcional, né, mas uma campanha muito maior do que a dos outros candidatos. E por isso também aí a gente acompanhar ali no DivulgaCand, né, como que está o andamento, né, dessas prestações de contas, embora essa prestação de conta ela não seja em tempo real, né, ela sempre tem ali um atraso, mas é sempre bom a gente estar olhando ali. Em relação, né, a essa questão da poluição, né, dos santinhos, isso daí, infelizmente, a gente acostumou, né, ficamos mal acostumados até, eu diria, a conviver com isso nos últimos tempos, né? Principalmente quando vai chegando ali na reta final da campanha e, sobretudo, no último dia, né? Aquela situação, aquela imagem que é horrível de você ir votar, chegar na tua sessão eleitoral e olhar lá aquele monte de santinho jogado ali. Aquilo dali é um desperdício, né? Porque eles jogam uma quantidade imensa ali de santinhos que não vão ser efetivamente aproveitados, tá certo? Muitas vezes passa, inclusive, a impressão que eles estão desovando, né, que foi ali um monte de santinho ali que foi guardado durante a campanha e depois eles desovam aquilo tudo no dia da eleição, né, na madrugada da eleição, cometendo inclusive crime eleitoral de certa forma, né, porque pode ser configurado também como boca de urna, e a poluição ali realmente, né, porque aquilo dali traz um dano enorme para o município, que vai ter que varrer, vai ter que limpar, né, e muitas vezes aquilo dali acaba inclusive entupindo bueiros, né, bocas de lobo e por aí vai. Então eu acho que também é bom que os candidatos eles tenham consciência, né, na utilização aí desses recursos e que tenham respeito aí ao meio ambiente e que assim também vão estar contribuindo obviamente com a qualidade de vida de todos nós, né, eleitores e contribuintes e cidadãos acima de tudo. Professor Camilo, além do investimento propriamente dito, né, os gastos, contratações para as eleições, nós temos também as chamadas promessas, né? Promessas de emprego, principalmente a esses militantes que trabalham durante o período eleitoral, alguns que não estão sendo remunerados na promoção dos candidatos ao executivo ou ao legislativo. Muitos desses militantes, eles depois conseguem cargos como assessores parlamentares, cargos comissionados e ainda cargos indicados. As promessas de emprego são permitidas pela lei? Como é que funciona isso? O que você acha sobre essa situação? Galo, essa é uma situação, infelizmente, muito comum.
Porque o que todos nós, né, toda a população espera é que o prefeito, quando assume, né, o vereador, quando assume, ele escolha um time, escolha pessoas para compor o seu governo que, claro, representem aquele projeto que ele colocou e que foi o projeto que saiu vitorioso das urnas. Mas que ele escolha uma equipe que seja técnica, que tenha um perfil competente para exercer esses diversos cargos de chefia que existem dentro da estrutura da administração pública. Então, é absolutamente incompreensível que um candidato que tem, inclusive vitória, que tenha condições de chegar à vitória, ele faça esse tipo de promessas sem determinar qual o critério técnico que aquela pessoa, né, que está recebendo a proposta, o convite, né, ela vá, sem que ela tenha essas qualidades necessárias para o desempenho daquela função. Então é algo absolutamente antiético, embora seja comum e constante dentro do discurso político. Aliás, o discurso político permite esse tipo de troca ainda, infelizmente. É uma realidade que vem de muito tempo, uma realidade que demonstra muito o patrimonialismo da administração pública, ou seja, o candidato e depois o prefeito ou o vereador, eles se valem da estrutura administrativa para prestar favores a grupos determinados, que o apoiaram. Então isso é óbvio que não é correto, é óbvio que é uma atitude que, embora não seja vedada diretamente pela lei, mas é uma atitude que não é aceitável, né, em plenos dias de hoje. É algo que a gente tem que combater e ficar muito atento. A estrutura administrativa da prefeitura não pode ser utilizada como um cabide de emprego, não pode ser utilizada para prestar favores àqueles que o apoiaram, mas ela tem que ser utilizada para bem atender as demandas e o serviço público, né, para que aqueles agentes que ocupam esses cargos realmente possam exercer o trabalho com qualidade, com critério e atender a demanda de toda a população e não apenas de um grupo. Professor Hudson, infelizmente a gente ainda registra isso com muita frequência, né? Também em todos os municípios, né? Generalizando em nosso país essa questão dos empregos que são colocados, de tudo, pessoas que são colocadas, como é dito, né? Os cabides de emprego em prefeituras. Daí, Galo, a importância também do concurso público e a importância da valorização do servidor público, né? Porque a partir do momento que nós profissionalizamos a estrutura do Estado com o concurso público, e isso é um avanço que ele realmente acontece de fato ali com a Constituição de 88, né? Que agora também falam aí que a Constituição ela atrapalha o país. Na verdade, a Constituição ela auxilia demais o país, ela trouxe muitos avanços para o Brasil. A gente tem que ter isso em mente. E um dos grandes avanços que a Constituição trouxe foi justamente a questão do concurso público, né? A obrigatoriedade do concurso público para o provimento de cargos. É óbvio que existem ainda os cargos de confiança, mas aí nós também podemos valorizar aquele servidor que já é de carreira. Mas, para ser breve aqui também, me lembro aí de dois sociólogos, um brasileiro, né, o Raimundo Faoro, autor de Os Donos do Poder, entre outros livros, e o Raimundo Faoro ali, ele explicita muito bem esse patrimonialismo no Brasil, essa troca de favores, esse fisiologismo, essa compra descarada de votos e de apoios utilizando a máquina pública, ou prometendo utilizar a máquina pública, que é o caso, né? Porque você está prometendo, se vencer as eleições, ajeitar ali no linguajar popular o famoso cabide de emprego. E o outro que é o Max Weber, né, que vai, esse alemão, e que ele sempre vai tratar ali a política de uma forma muito séria, dizendo que o bom político, ou o bom gestor público é aquele que consegue administrar o Estado, né, consegue administrar a máquina pública, utilizando sim de questões políticas, mas sobretudo também de questões técnicas. É aquele que vai conseguir fazer a burocracia, né, da administração pública avançar de forma melhor para servir para a sua finalidade ali, qualquer finalidade de servir aos cidadãos. Tá certo. Bom, muito obrigado mais uma vez ao professor Camilo, professor Hudson, né? Como sempre, às terças e quintas-feiras nós trazemos
Temas de relevância em âmbito municipal, estadual, federal. Óbvio que nesse momento nós temos falado bastante sobre política, pois falta pouco tempo para essa grande festa da democracia, as eleições no dia 15 de novembro. Lembrando que dia 11 de novembro nós teremos o nosso debate do Grupo CIOF de comunicação a partir das 7 horas com entrevista com os candidatos a vice-prefeito e depois a partir das 8h30 com o debate e os 9 candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Até lá, você fica sempre ligadinho na nossa programação, em especial aqui no Em Debate, porque nós teremos ainda outros temas para que você construa sua opinião, para que você reflita também de muitos fatores até o dia das eleições, até o dia do voto. Beleza? Uma ótima tarde a todos. A gente se vê às 7 da noite com o Plantão 47. Até mais, gente. Tchau.